desenvolvidos. Aqui, claramente, a gente já consegue... Rapidinho, alguém solicitou aqui para entrar, eu acho. Não. Voltando. Aqui, claramente, a gente consegue olhar essas paisagens, e dentro dessas paisagens aqui, né, a gente consegue identificar aqui, no lado esquerdo, a Alemanha, né, uma área central da Alemanha, e também uma área urbana na Índia. A Índia é um país emergente, né, que a gente chama de país em desenvolvimento, e a Alemanha, um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Vou pedir para vocês desligarem o microfone, tá? Só ligar quando for perguntar alguma coisa, por favor, tá bom? Uma das coisas que a gente falou na aula passada eram os indicadores sociais. E esses indicadores sociais, a gente tem vários, mas um que a gente vai usar bastante para definir se um país é ou não desenvolvido é esse IDH, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, para determinar, para a gente achar esse índice de desenvolvimento humano, a gente tem que analisar várias coisas de um país. Qual é a expectativa de vida daquele país, da população, né? Quanto, até que idade a população, em média, consegue viver, né? Homens e mulheres, né? Mortalidade infantil, se a mortalidade infantil é baixa ou é alta, né? O acesso à população à água potável e a saneamento básico, né? Também é uma das características para a gente considerar no cálculo do IDH. O acesso à educação, quanto maior a escolaridade da população, maior o IDH. A taxa de alfabetização e a taxa de escolaridade dos adultos, né, que também entra nessa questão da educação. E o PIB, o Produto Interno Bruto, também vai entrar aqui, que também é um indicador social, só que ele é apenas econômico. O IDH, ele é um pouco mais é, 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 ligado à questão, se a gente for analisar realmente a realidade do país, porque se a gente for analisar só o PIB é apenas econômico, e apenas o aspecto econômico não define o grau de desenvolvimento do país. O que vai definir o grau de desenvolvimento do país é vários aspectos, que são exatamente esses aqui, né? O que é PIB, professor? Está aqui embaixo. Ó. PIB corresponde à soma de todos os bens e riquezas produzidos em um país dentro de um ano. Isso é PIB. Né? E aí, o que é PIB per capita? PIB per capita é quando eu pego aquele PIB e divido pela quantidade da população, que é o PIB per capita, por cabeça. Por isso que a gente usa esse nome. PIB per capita seria o PIB por cabeça. Se a gente for pegar o PIB do Brasil, por exemplo, né, o PIB do Brasil é gigantesco, sei lá, 2, 3 trilhões, não sei ao certo. Né? Se a gente for pegar esse PIB, e dividir por cabeça, daria mais ou menos uma renda per capita de 25 mil reais por pessoa. Gente, é uma realidade? Cada pessoa do Brasil recebe 25 mil reais? Obviamente que o quê? Não, né? Então, esse PIB per capita é um indicador meio que mentiroso, digamos assim, no sentido de que ele não vai dizer exatamente qual é a realidade daquele país. Já o IDH, ele já é um pouco melhor, ok? Olha só esse mapa aqui interessante, gente. Aqui demonstra para gente qual é o grau de desenvolvimento e o IDH de cada país. Então, ó, em rosa, a gente vai ver aqui, ó, países com IDH muito alto, Estados Unidos e Canadá, por exemplo. Grande parte dos países da Europa também tem o IDH alto. Aqui, ó, países aqui da Oceania, tá? Aqui, Japão, alguns países do leste asiático, algumas outras ilhas aqui que também tem o IDH bastante alto, né? Aqui, ó, muito alto. O IDH alto, aqui a Rússia, alguns países do Oriente Médio, né? Brasil, tá aqui, né? O México, IDH médio, alguns países da América do Sul, muitos países aqui da África, né? Aqui, a China, né? Baixo, né? Seria mais ou menos isso aqui baixo, né, gente? Pela cor, isso é. A Índia também tem um IDH baixo e dados indisponíveis, né, que não disponibilizaram. Geralmente são países muito, muito, muito pobres que não tem como a gente ou que não liberaram esse tipo de informação
para a gente analisar, tá bom? IDH, olha só, o IDH baseia-se em 3 aspectos para medir a diferença entre qualidade de vida de desenvolvimento econômico de um país. Então, são 3 aspectos. Quais são eles? Saúde, educação e renda per capita. Olha só, saúde, condições médicas sanitárias, se tem muitas boas condições, né? O país vai ser mais desenvolvido, a nutrição e a subnutrição da população, a longevidade, né, e mortalidade infantil, né? A educação, adultos alfabetizados, quanto maior o número de alfabetizados, maior o IDH, acesso ao ensino escolar, né? Então, quanto mais gente conclui o ensino médio, o ensino fundamental, quanto mais gente é formada no ensino superior, esse IDH vai subir, tudo bem? Nível de escolaridade da população adulta, distribuição de renda. Então, se o país é muito desigual, a renda per capita vai ser mais baixa, né? Nível de empregos, tem muita gente empregada ou não. Tudo bem? Então, esse é o cálculo do IDH. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, né? Quais são os 3 aspectos que o IDH vai levar em conta? Saúde, educação e renda per capita. Se eu perguntar PIB, o PIB só leva em consideração a renda. Tá aqui, PIB. O PIB só leva em consideração a renda. Então, por isso que ele não é o melhor índice para a gente analisar o desenvolvimento de um país. Tudo bem? Deixa só eu descartar aqui, porque eu acho que alguém pediu para entrar na sala. Não? Ok. Não, ninguém pediu para nada. Vamos voltar. Voltando. Aqui. Subdesenvolvidos, caneta. Subdesenvolvidos ou desenvolvidos. De acordo com o IDH, os países podem ser classificados como desenvolvidos, países ricos, ou a gente viu na aula da semana passada, países industrializados, lembrem disso, porque pode aparecer vários desses nomes. E aí, quais são as características dos países desenvolvidos? Boas condições de saúde e educação, crescimento econômico positivo, boa infraestrutura do serviço de saúde e de transporte, distribuição de renda equilibrada, né? Boas oportunidades de emprego, tudo bem? Essas são as características de países desenvolvidos. Países subdesenvolvidos, que são aqueles mais pobres, tudo bem? Pode ser chamado também de periféricos, países periféricos. Quais são as características desse tipo de país? Baixos níveis de nutrição e alfabetização, então tem muitos problemas com relação a isso, né? Fome, alfabetização da população, tudo bem? Concentração de renda nas mãos de poucos, ou seja, muita gente pobre e pouca gente muito rica, né? Essa é a característica dos países subdesenvolvidos. Dependência de capital estrangeiro, então eles dependem das empresas de fora para poder desenvolver a sua economia, né? E aqui, ó, níveis de crescimento econômico baixos ou estagnados, né? Então a gente vai ver muita miséria, né? Muita pobreza nesse tipo de país, tudo bem? Regionalização do mundo, né? A gente tem algumas formas de regionalizar o mundo. A organização dos países em regiões permitem compreender como determinados territórios se relacionam. As regiões são definidas segundo diferentes critérios. Alguns aspectos são levados em consideração. Aí eu posso dividir o mundo com relação a questões físicas, né? O clima, o relevo, a vegetação. Posso dividir o planeta com relações culturais, onde fica tal religião, onde fica tal religião, né? Socioeconômicos, níveis de renda e desenvolvimento. É disso que a gente está falando agora, desse tipo de regionalização. Tudo bem? Olha só um tipo de regionalização que provavelmente você já tem visto esse mapa. A divisão entre países ricos, países do norte, e países pobres, países do sul. Né? Aí a gente tem essa linha imaginária que divide o mundo entre países ricos. Uma coisa a gente acrescentar, mesmo que esses dois países, né, a Austrália e a Nova Zelândia, sejam países do sul, eles são considerados países do norte ricos. Por quê? Porque tem patamares, né, tem características de países ricos, tá? E os países pobres são esses países que estão abaixo da linha, né?
Países dominantes, quais eram os países, né, que começaram esse desenvolvimento no mundo? Foram aqueles que iniciaram as grandes navegações, que começaram a explorar o ouro, né, e as especiarias nos outros países, principalmente no Brasil, na América, enfim, em outros países também, tá? Exportação de produtos manufaturados, né, como a cana-de-açúcar, o pau-brasil, o café, tá? Que foi muito explorado aqui no Brasil, por exemplo. Imposição de cultura. Então, eles chegaram aqui impondo que a gente tinha que falar a língua deles, a religião deles, os valores, os costumes deles, tudo bem? Escravização, né? De índios, de africanos, tudo bem? Países dependentes forneciam ouro, a prata, as especiarias, realizavam trabalhos, né? Para abastecer a metrópole, no caso, daqui a Portugal, tudo bem? No período inicial da industrialização, tornaram-se fornecedores de matéria-prima, né? Então, nossa indústria não é tão desenvolvida porque a gente fornecia a matéria-prima para que eles se industrializassem, enquanto a gente ficava atrás, tudo bem? No mesmo período, constituíam-se num grande mercado importador de produtos manufaturados. Então, é assim: enquanto a gente exportava a nossa matéria-prima para eles, a gente importava, ou seja, comprava esses produtos feitos. Então, se eu exporto o café, eu vou acabar comprando o pó do café para ser utilizado no Brasil, por exemplo, né? Eu exporto o algodão, mas eu compro a roupa industrializada, a roupa importada. É basicamente isso. É uma questão de dependência, né? Eles dependem da gente por causa da matéria-prima e a gente depende dele por causa do produto final. Tudo bem? Países em desenvolvimento ou emergente, o qual o Brasil se encaixa. Eu gosto muito desse nome, emergente, mas também pode aparecer esse, em desenvolvimento, tudo bem? Estabelecimento de empresas nacionais e estrangeiras, aumento da produção de bens, serviços, consequentemente a melhora da qualidade de vida da população, né? No caso do Brasil, boa infraestrutura material, como vias de transporte, né? Depende do país, isso tem que ser analisado. A mão de obra qualificada, o nosso país tem uma quantidade de mão de obra qualificada legal, né? Comunicação, tudo bem? Nossas universidades são muito boas. Se as nossas universidades são muito boas, acaba valorizando e crescendo cada vez mais essa questão, né? Crescimento econômico pautado no capital estrangeiro e nacional. Então, tantas coisas que são produzidas no Brasil, que são os produtos nacionais, quanto os produtos estrangeiros são muito importantes para o nosso quê? Crescimento econômico, tudo bem? Dependência econômica e tecnológica de países desenvolvidos. Então, por mais que a gente desenvolva bastante coisa aqui, a gente ainda é dependente da tecnologia dos países ricos para poder desenvolver algumas coisas. Por exemplo, celular, computador. A maioria das empresas de celular, de computador, não são brasileiras. Tanto é que pouca gente conhece empresas brasileiras que produzem computador, que produzem celular. A maior parte do que a gente compra, por exemplo, eu tenho um celular importado da Motorola. Alguns de vocês também devem ter alguns desses, iPhone, Samsung, que são empresas de fora que acaba, né, vindo para o Brasil. Então a gente tem essa dependência dessa tecnologia, dessa galera. Tudo bem? Então, Oi, pode falar. a pergunta, se no caso o Brasil tivesse empresas que produzissem celulares e computadores, seria mais barato e vantajoso para a população? Com certeza, com certeza. Com certeza. Mas tem a questão da qualidade também, né? Então, por exemplo, por mais que o Brasil ele tem empresas que produzem smartphones, não sei se uma ou duas, eu não conheço de verdade. Mas, e a qualidade, né? Com certeza a qualidade, o preço é menor, mas também vem a questão da qualidade. A gente consome muito nas redes sociais e em tudo mais a questão da qualidade. Então eu prefiro confiar na qualidade de um de fora, infelizmente, do que no do brasileiro. Seria ótimo que o Brasil tivesse esse produto, seria ótimo. Tudo bem? Por enquanto nós temos a positivo, né? Que não é lá aquelas coisas. Sim, Tá mais pra mas por negativo. exemplo, computadores da Positivo são muito
vendidos, muito comprados pelos brasileiros, mas celulares não tanto, tudo bem? Mas existe, ok? Beleza, gente? E aqui, ó, significa significativa parcela da população ainda em condições de pobreza. Então, enquanto a gente ainda tem uma certa quantidade da população que está melhorando de vida, ainda assim, muita gente na linha da pobreza. Eu estou falando de quê? Países emergentes, que é a mesma coisa que países em desenvolvimento. Prestem atenção nisso, ok? Os países emergentes uniram-se num grupo denominado G20. Professor, o que é G20? G20, gente, é um grupo das 20 maiores economias, dos países mais ricos. Então, os 20 mais ricos vão se unir nesse grupo chamado G20, tá? Eles fazem reuniões de vez em quando para poder conversar sobre economia, basicamente, né? E concentram suas atividades no setor de produtos agroindustriais, agricultura, né? São produzidos pela agricultura, industrializados e tal, minerais, para quê? Para exportar de um país para outro. Essas trocas são muito importantes para todos os países, tá certo? Ok, vamos passar para o próximo. Aqui, só um segundo. Aqui, já entrando um pouco mais no conteúdo que a gente estava, que a Rafaela estava, basicamente, né? A gente tem aqui a União Europeia, né? As regiões. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, a gente tem um pouco da história da Europa. A gente vai ter muita importância histórica desse continente, que é um continente muito rico, né? Várias guerras, né? É o palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Só um segundo, gente. Permitir aqui a entrada de alguém. Pronto. Pronto. Então, a Europa foi palco das duas grandes guerras que vão revolucionar o mundo e vão mudar a política econômica e social de todo mundo, com certeza, né? Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial vem aquela briga que a gente falou na aula passada entre Estados Unidos e a União Soviética, que a gente chama de Guerra Fria, tudo bem? A retomada da União Europeia, né? Vai acontecer a eles vão criar esse grande bloco econômico que a gente chama de União Europeia, tudo bem? Vai começar primeiro pela SECA. O que é SECA, professor? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. E os países que estavam dentro desse acordo eram esses aqui em verde, ó, os membros da SECA, tudo bem? Esses aqui, a Alemanha Ocidental, né? Tinha a Alemanha Oriental que fazia parte da União Soviética na época, ela não participava, né? Só a Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, junto com Holanda, Bélgica, né? Aqui Luxemburgo, França, Itália e tudo mais. Então, aí é o começo da União Europeia, tudo bem? E aí, a Eurozona, o que é a Eurozona? A gente falou na aula passada que a União Europeia tem um acordo que é a União Econômica e Monetária, que é a adoção de uma moeda única, o euro. A maioria de vocês já ouviram falar dessa moeda. Então, aqui, ó, países que utilizam o euro. Todos os que estão em verde, né? Todos os que estão em amarelo ou laranjado, sei lá, são países que têm sua moeda própria, mesmo estando dentro da União Europeia. Olha o Reino Unido, como eu dei o exemplo para vocês. Tem a libra esterlina. Mesmo estando dentro da União Europeia, o Reino Unido não utiliza o euro. Né? Esses outros países aqui do ladinho também não. Suécia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, né? Mas todos os outros preferem utilizar, tudo bem? Aqui a gente tem um mapa, não é tão atualizado, mas é um mapa que a gente consegue ter uma noção de todos os países que pertencem à União Europeia. Olha só, olha a legenda aqui, ó. Todos os que pertencem à União Europeia estão em verde e os países que estão candidatos a entrar para a União Europeia. A Croácia, por exemplo, ela já entrou, então hoje ela estaria em verde, tudo bem? A Turquia, ela almeja entrar, mas tem um problema na Turquia, por exemplo, porque como a gente falou,
esses blocos econômicos, a União Europeia, por exemplo, tem a livre circulação de pessoas, só que muitos árabes acabam cruzando a Turquia para entrar na Europa por aqui. E como a gente sabe, na União Europeia tem a livre circulação de pessoas. Então, não é interessante agora para a Turquia, para a União Europeia, que a Turquia entre na União Europeia, porque senão as pessoas podem circular livremente para todos os países aqui, ó, da União Europeia. Então, a União Europeia ainda está pensando como que vai fazer para a Turquia entrar. Por enquanto, está meio difícil, tudo bem? Então, todas essas questões são muito analisadas todos os anos, né? E como a gente está vendo na TV, por aí, o Reino Unido está em processo de saída, né, da União Europeia. Tudo bem? Ok, deixa eu fechar aqui. Só mais um slide Professor, rápido. Oi, pode falar. como é que o país faz para entrar na União Europeia? Ele só entra se ele quiser Não, ou não? não, tem uma série de critérios, tá bom? Tem uma série de critérios. É, você tem que estabelecer, tem uma questão econômica, mas também tem questões democráticas, não pode ser qualquer país, por exemplo, se tem um país que deu um golpe militar e o cara lá está governando o país há 10 anos. Com certeza esse país não vai entrar na União Europeia, por quê? Porque uma das questões é a questão da democracia, questões é, é, do poder do povo, que seja processos democráticos. Não só isso, tem vários critérios, tá bom? Esse é um dos mais importantes. Tudo bem? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Oi. Fala, Rafael. Qualquer país pode entrar na União Europeia? Como eu falei, tem que ter, se os países que tiverem esses critérios, né? Sou eu, Vinícius, sou o novo professor de geografia. Todos os países que tiverem esses critérios podem entrar na União Europeia. Então tem que primeiro cumprir esses critérios. Se não cumprir, eles podem, inclusive, expulsar esses países de lá. Tudo bem? Tem que ser especificamente da Europa? É bom que tenha uma proximidade com a Europa. Pode ser, existem blocos, por exemplo, que não necessariamente um país está perto de outro, como é o caso da APEC, que é um dos maiores blocos econômicos do mundo, né? Não necessariamente tenha que ser da Europa, mas a princípio hoje todos os países que pertencem à União Europeia são da Europa. Tranquilo? Beleza? A Gabriela disse que o áudio tá travando para ela. Gente, tá travando só para ela ou para todo mundo? Pra mim Fica tá de boa. normal. Tá normal? Tá de Normal. boa. De boa, de É porque boa. depende da internet, entendeu, professor? Oi? Depende da internet, é porque ela tá com os dados móveis. Entendi. Lembra? Não, tudo bem, Pra mim tá beleza. normal. Ok. Pra mim também tá Eu normal. vou tentar ser um pouquinho mais rápido para a coleguinha não gastar todos os dados móveis dela também, ok? Deixa eu passar aqui. Isso aqui a gente também já viu, é só para a gente revisar também. Todos estão vendo o slide? Sim? Sim. Sim? Ó, Sim, olha só, antigamente algumas expressões eram usadas para designar o grau de desenvolvimento. A gente viu isso, ó. Países de primeiro mundo são os países ricos desenvolvidos, aliados aos Estados Unidos, capitalista. Lembra disso? Países de segundo mundo eram os países socialistas em desenvolvimento que eram aliados à União Soviética. A gente viu isso. E países de terceiro mundo eram os países pobres, tudo bem? O Brasil se encaixava aqui. Após a decadência do regime socialista, que a gente sabe que não existe mais, tá? Que a bipolaridade deixa de existir, que era o mundo bipolar, né? A Guerra Fria acaba, as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo caíram em desuso. A gente não usa mais, ok? Olha só, a expressão país emergente faz referência aos países em desenvolvimento. Os países considerados emergentes são aqueles que apresentam grande potencial
que buscam reordenar vários aspectos, como o mercado e na política, além de apresentarem uma taxa de crescimento alta, né? A taxa de crescimento do Brasil, da Rússia, da China, da Índia, da África do Sul são bastante altas, tá? São países que estão no decorrer do processo de globalização, portanto, sua economia está em evolução. São as características dos países aqui, ó, emergentes, tá? Olha os principais países emergentes do mundo: Brasil, México, Rússia, Turquia, Egito, China, Índia, Indonésia, Malásia, né? Alguns outros mais expressivos também: África do Sul, a Nigéria, Colômbia, Peru, Argentina, a Polônia, né? O Paquistão, né? O Vietnã, várias dessas ilhas aqui da Ásia, tudo bem? Bangladesh, que fica aqui pertinho da Índia, tá? São os países emergentes mais importantes que a gente tem aí, só para vocês terem uma olhada. Gente, olha que incrível. A Rússia não é um país desenvolvido, tá? A Rússia é um país o quê? Emergente. A China também é um país emergente, tá? Presta atenção nisso. Pode ser um peguinha, ok? Países emergentes são aqueles cuja a economia partiu de um estágio de estagnação ou subdesenvolvimento, os quais se encontram em pleno desenvolvimento econômico, né? Aqui a gente tem a Rússia, a Índia, o Brasil, né? Olha, os países emergentes ou em desenvolvimento são classificados a partir dos seus dados políticos e sociais, tal como o IDH, que a gente viu no slide anterior. IDH é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo grau de desenvolvimento humano, né? Os números apontados por essas estatísticas contam ao destacar o nível de desenvolvimento que cada país se encontra. Olha só, principais características dos países emergentes: padrão de vida, grande parte da população vive em níveis baixos ou médios. O IDH, né, é mais ou menos alto, ou aqui, ó, médio e alto, tudo bem? A renda per capita está entre 5 e 8 mil dólares. A gente sabe que essa não é uma realidade do Brasil, mas são os dados que o Brasil tem, tudo bem? Setor industrial está em desenvolvimento, né? A nossa indústria está se desenvolvendo, tá? Crescimento da infraestrutura, os portos, as rodovias, os aeroportos, as ferrovias estão se desenvolvendo também, estão crescendo. E a atração do capital externo, ou seja, empresas de vários países do mundo estão procurando esses países para instalar suas empresas, suas indústrias, tá? Outras características importantes: aumento de instalação de filiais, né? As empresas que estão saem dos seus países de origem para ir para esses países, né? Acaba gerando emprego nesse país, é importante. Crescimento positivo gera emprego. Se uma empresa dos Estados Unidos vem para o Brasil, vai para a Rússia, vai para a China, vai para a Índia, isso vai fazer com que gere empregos nesses países. Se gera emprego, a economia começa a crescer. Olha que importante, tudo bem? Taxas elevadas, né, de formação de capital, então a economia começa a crescer. As mudanças significativas e positivas na estrutura social e econômica da população. Então a pobreza começa a diminuir, né? A classe média começa a aumentar, né? A população começa a mudar de classe. Existência do processo chamado êxodo rural, né? As pessoas saindo do campo e indo para a cidade, tudo bem? O crescimento econômico dos países emergentes é tão grande que alguns economistas têm dado destaque à formação do E7, que são os 7 principais países emergentes, que é a China, a Índia, o Brasil, a Rússia, o México, a Indonésia e a Turquia, né? E os G7, que são as 7 maiores economias do mundo. Quais são as principais economias do mundo? Estados Unidos, Japão, a Alemanha, França, a Grã-Bretanha, a Itália e o Canadá. São os países mais ricos do mundo, que formam o G7, ok?
G20, né, quando os países fazem uma reunião, aqui os carinha tudo fazendo uma fotinha para estabelecer algumas questões, né? Às vezes eles conversam para poder desenvolver cada vez mais a economia do mundo, tá? Objetivo do G20: favorecer negociações econômicas internacionais, debater políticas econômicas, discutir regras comuns para o mercado se desenvolver, né? Criação de mecanismos voltados à desregulação econômica, liberação do comércio mundial, para facilitar as trocas entre países, para um poder vender e comprar países da melhor forma para os outros países. Os países membros do G20, olha só: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e os países membros da União Europeia, tá? Os países que pertencem à União Europeia. A União Europeia entra como se fosse um país só, porque praticamente todos os países lá são desenvolvidos, tudo bem? BRICS. Ei, oi, você aí, ó. Presta atenção, não dorme não. Olha esse nome, BRICS. Tá vendo esse nome? Esse nome é a inicial desses países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só que a África do Sul em inglês começa com S, né? South Africa. Tudo bem? Por isso que é BRICS. Por isso que esse S significa África do Sul em inglês. Tudo bem? Olha só, presta atenção nisso aqui que é importante. O termo BRICS foi criado pelo economista, esse cara aqui, que eu não vou falar o nome, tudo bem? Em 2001, para referir-se aos 5 maiores países que apresentaram maiores taxas de crescimento econômico até 2050. Então, eles fizeram uma estimativa e disseram, ó, até 2050, esses países aqui são os que mais vão crescer. Olha só, BRICS são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? Que é África do Sul. Países em desenvolvimento, ou seja, emergente, isso tem cheiro de exercício, viu, gente? Por isso que eu estou focando aqui. Que, conforme projeções, serão maiores economicamente do que o G6, que é Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. É uma estimativa. Isso não quer dizer que isso realmente aconteça. Por exemplo, a China, com certeza, vai ser um desses países que pode ultrapassar, inclusive, a economia dos Estados Unidos daqui a alguns anos. Né? A China se desenvolve de uma velocidade muito, muito, muito grande. Os outros países têm um pouco mais de dificuldade. Né? Professor, Oi, pode falar. o Vinícius aqui, o Vinícius Graff, ele tá perguntando ali por que se a China tá quase chegando nos Estados Unidos, ou até tá quase maior, por que que ela não é, tipo, o país de primeiro mundo, entre aspas? Porque lembra do IDH? Não é só a economia que vai ser levada em consideração. Não é só a economia que leva em consideração. A gente leva o IDH, lembra? IDH. Vai sair feio, mas é isso. IDH. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente fala de economia, olha só o que está escrito aqui. São maiores economicamente. Economicamente, esses países são bastante importantes. Mas o IDH deles, o IDH da China, é baixo, por exemplo. Por quê? Porque na China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Se a gente pega o IDH, o PIB da China, que é de, sei lá, 14 trilhões de dólares. É o IDH, o PIB da China. É de 14 trilhões de dólares. Mas se você divide 14 trilhões de dólares por 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, dá uma renda per capita muito baixa. Diferente do Brasil, que tem um PIB de 3 trilhões, por exemplo, e divide só por 200 milhões. A conta é bem diferente. Então, por que a China não é um país desenvolvido? Porque o IDH da China é baixo. Agora, se eu falar só de PIB, o PIB da China é o segundo maior do mundo.
Um dos culpados pelo IDH da China ser baixo é o comunismo, certo? Eu não culparia o comunismo, eu culparia as condições de vida da população, tá? Por causa Então, por exemplo, tem muita gente pobre, mas a gente consegue perceber algumas pessoas enriquecendo. Tudo bem? Isso por conta do sistema socialista? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, mas a gente percebe, que foi o que a gente falou na aula passada, que economicamente a China é capitalista, mas politicamente a China é socialista, tá? Lembrem disso. A China é um socialismo de mercado. A China tem um socialismo de mercado, ok? Deixa eu só ver aqui. Acho que alguém pediu para entrar. Acho que não. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Eu posso continuar. Beleza? Aqui, ó, só a sigla, né, dos BRICS. BRIC é formado por países desenvolvidos? Não. Os BRICS são formados por países emergentes ou países em desenvolvimento. Agora, uma das coisas mais importantes. Olha aqui, ó o que está escrito aqui. A aula passada não foi de bloco econômico? Olha o que está escrito aqui. Os BRICS não são um bloco econômico. Opa! Os BRICS não são um bloco econômico. Pelo amor de Deus. Por que que os BRICS não são um bloco econômico? Os BRICS são apenas uma associação comercial que os países que entraram só para estabelecer algumas questões econômicas, né, parecidas, comprar e vender produtos entre si. O Brasil vende para a China vende para a Índia vende para a Rússia, e assim facilitar. Mas lembra daquela escadinha? Que a gente fez uma escadinha falando da zona de livre comércio, da União Aduaneira, do Mercado Comum e da União Econômica Monetária. Os BRICS, eles não fazem nenhum daqueles acordos. Os BRICS não fazem nenhum daqueles acordos. Nenhum. Ok? Nenhum. Tudo bem? Nenhum. Por isso que os BRICS não são um bloco econômico. Anota, quem gostar de tatuagem já tatua isso, porque isso tem cheiro. Gente, isso daqui sempre cai no Enem. Isso aqui sempre cai no vestibular da UNB. Isso daqui sempre cai no PAS. Eles sempre perguntam se os BRICS são um bloco econômico. Sempre, todos os anos. Todos os anos. Todos os anos eles perguntam se os BRICS são um bloco econômico, e BRIC não é um bloco econômico. O BRICS só é um grupo de países emergentes. Pronto. BRICS são um grupo de países emergentes. Só isso. Ok? Característica dos BRICS. Né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representam vários fatores em comum. Entre eles pode ser citado grande extensão territorial. Então, esses países são muito grandes, né? Principalmente esses são um dos maiores países do mundo, tá? Estabilidade econômica, né? Então, tem uma estabilidade econômica recente, tem o PIB em ascensão, ou seja, o seu produto interno bruto está crescendo, que é a sua economia. Tem muita mão de obra, né? Se tem muita mão de obra, muita gente para trabalhar. E se tem muita gente trabalhando, tem muito mercado consumidor. Se eu trabalho, logo eu posso comprar. Então, o mercado consumidor vai ser muito grande. Tudo bem? Outras características dos BRICS: grande disponibilidade de recurso natural. Então, se o país é muito grande, vai ter muito minério, vai ter muita extensão para plantar, vai ter muita coisa, né? Então, se o país é muito grande, tem muitos recursos naturais, ok? Aumento nas taxas do IDH. Então, esses países estão com o IDH crescendo cada vez mais. Tem uma valorização no mercado capital, né? O seu mercado está cada vez sendo valorizado, e as empresas, as indústrias estão cada vez investindo mais na economia desses países. Tudo bem? Brasil, olha só, 3 trilhões de dólares. Esse dado é desatualizado, mas a gente já tem 210 milhões de habitantes no Brasil, né? Sexta maior economia do mundo na época disso, né?
Renda per capita, 12 mil dólares por pessoa, isso é uma mentira. Mas a gente sabe que é uma mentira. Olha o IDH do Brasil, 0,71, né? A gente está na 84ª colocação, né? Ainda é baixo, porque muitos países estão na nossa frente. Concentração de renda, 50% do PIB, né? 10% só está com a população, isso é muito pouco. A gente tem 30 milhões de miseráveis no Brasil. A nossa desigualdade é muito grande ainda, tá? Por isso que a gente não é considerado um país desenvolvido. Nossa qualidade de vida ainda é baixa. Tudo bem? Olha a Rússia, 2,5 trilhões de dólares, né? O PIB, 143 milhões de habitantes, a renda per capita 16 mil dólares, IDH 0,75. A Rússia está na nossa frente, olha só. A gente está com 0,71, 0,75. Professor, não vi na aula passada, o que é IDH? IDH é um número que vai de 0 até quanto, gente? Até 1, não é? Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Então, olha só, 0,75 está mais próximo de 1. 0,71 está mais próximo de 0. Então, a Rússia é mais desenvolvida, tem o IDH melhor do que o do Brasil, tá bom? Olha a Índia, um PIB, né, de 4,5 trilhões, né, maior do que o do Brasil. 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, é muita gente. É o segundo maior país em termos de população, né? Olha só, segundo lugar. Renda per capita, 3.700 dólares por pessoa. Olha o IDH bem baixinho, né? 0,54, tá? IDH da Índia é muito baixo. Pode falar. Eu vejo, assim, muitos vídeos de história, geografia e tal, economia, e que parece que, tipo, o mundo tá tendo... a população mundial tá crescendo muito rápido e a quantidade de comida não tá acompanhando. Tipo... Não, isso é uma vertente, mas isso não é verdade, tá bom? Isso não é verdade. Quando a gente está estudando população, aí tem uma teoria malthusiana que diz que o número da população está crescendo e o número de alimentos está crescendo e o número da população está crescendo mais ainda. E que tem muita fome no mundo porque tem pouco alimento sendo produzido, o que não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Tranquilo? Mas, assim, tipo, a solução para a humanidade, tipo, chegar no, por exemplo, assim, num topo, entre aspas, se desenvolver, tipo assim, muito rapidamente, não seria o controle populacional? Que é, Não, assim, não. Não, isso é uma teoria. Isso é uma teoria. O que vai fazer com que isso aconteça é a melhor distribuição de renda para todo mundo. Quanto melhor a distribuição de renda da população, maior a qualidade de vida de todos. O que adianta muita gente ser muito pobre e pouca gente ser muito rica? O que isso vai adiantar para o desenvolvimento de um país? Nada, só vai aumentar a desigualdade. Tudo bem? Ok? Olha a China, gente. Olha o PIB da China. 11,5 trilhões de dólares em 2012. Vocês imaginem em 2020, tudo bem? O país com maior população, né? Aqui em dados de 2012, 1,5 bilhões de pessoas. O mundo hoje tem 8 bilhões. 1 bilhão e meio só está na China. E aqui, outro 1 bilhão e 200 está na Índia. Então, só 2 países têm o quê? Quase 3 bilhões de pessoas, né? Só em 2 países, olha só. Renda per capita, 5 mil dólares por pessoa e o IDH bem baixo, né? 0,68, mais baixo do mas que o do aí, Brasil. os países que têm a maior população, tipo a Índia e a China, elas não têm, não tem um PIB, IDH muito alto. Não, Seria consequência da população. Sim, sim. Uma das características é a população, a quantidade de população. Mas não que o controle de natalidade seja obrigatoriamente a questão mais importante para eles serem pobres ou em desenvolvimento, sabe? Mas seria um dos fatores que poderia melhorar a qualidade de vida.
Sim, mas olha só, já pensou se esses 11 trilhões de dólares fosse realmente distribuído para 1 bilhão de habitantes? Será que o IDH seria tão baixo? Obviamente que não. Por que que esse IDH, por que que então a China não é tão desenvolvida? Porque desses 11 trilhões, não está bem distribuído na população. A população não recebe 5 mil dólares, recebe muito menos. Tem empresas na China que pagam centavos por hora para cada pessoa trabalhar. Centavos. Olha a distribuição da população. Como é que vai distribuir a renda igualmente? Não dá. E olha que é um país socialista, né? Então é meio contraditório. É meio contraditório mesmo. Mas A hipocrisia. é contraditório, na verdade, né? Mas vamos continuar. Professor, Oi, pode falar. então seria um socialismo só de fachada para manter a aparência, Sim. sendo que toda a população e todo vive um regime de capitalismo? Sim, sim. É por isso que a gente chama de economia, de socialismo de mercado, porque a economia é totalmente capitalista, mas a sua política continua sendo socialista, Não né? seria mais fácil virar capitalista logo de uma vez? Pois é, mas envolve muita coisa, né? Já tem mais de 20 ou 30 anos, não sei ao certo, que a China é socialista. Então não é um processo, desculpa, um processo fácil. É. Não é um processo fácil, sabe? Não é assim, vamos virar capitalista. Não é só isso. Tudo bem? Sim, Tranquilo? Parte disso é pela influência do Mao Tse Tung, né? Sim, sim, porque foi ele que iniciou todo esse processo. Ok? Olha a África do Sul. Por que a África do Sul entra? Porque é importante ter um país da África, e a África do Sul, né, é um dos países mais importantes da África economicamente. Então, olha só, 600 bilhões só. Se a gente comparar com todos os outros, são trilhões, ó. Todos os outros têm trilhões, mas a economia da África do Sul, ela é importante para o continente, né? 50 milhões de habitantes, né? Uma renda per capita de 11 mil dólares. A gente sabe que na África, com certeza, cada habitante não recebe essa quantidade, e aí a gente vê a tal da desigualdade, né? E olha o IDH, 1,61, tudo bem? IDH aí bem mediano, bem baixo, tudo bem? Objetivo dos BRICS: trabalhar coletivamente, acordos financeiros, dialogar, interagir politicamente, ampliação de contatos, cooperação mútua, desenvolvimento de vários projetos. Né? Um país vai investir no outro, outro vai investir no outro, outro vai investir no outro. Essa é a ideia. Tudo bem? BRICS na Rio mais 20, né? Isso aqui não precisa vocês aprenderem agora, mas que houveram muitos processos. O que é a Rio mais 20? É um acordo, são reuniões para conversar sobre o desenvolvimento sustentável. Então é bastante importante que, como esses países são muito grandes, eles estejam muito alinhados a questões ambientais, preservação, preservação da Amazônia, das matas nativas, né? O aquecimento global, a produção de alimentos, né? A preservação dos recursos naturais, tá? O desenvolvimento de projetos entre esses países. É muito importante que, mesmo que a gente desenvolva economicamente, que a gente olhe para o nosso meio ambiente, porque senão não vai adiantar de nada, tá? Tanto é que os países que devastam o seu meio ambiente, os países e as empresas começam a tirar os seus investimentos de lá, tá? Que é o que está acontecendo atualmente no Brasil. A Amazônia, por exemplo, está sendo muito desmatada, então os países estão começando a penalizar o Brasil por causa disso. Tudo bem? Era isso que eu ia perguntar. Se tinha algum posicionamento em relação a esses países, Com certeza ou tem. que o Brasil está fazendo. Sim, com certeza, com certeza. Quanto mais o Brasil preserva, não é dizer, então não vamos cortar a Amazônia, vamos só preservar. Não, a gente tem que desenvolver o nosso lado econômico, mas tem que desenvolver de uma forma sustentável. Por isso que o nome disso é Matéria desenvolvimento reflorestada, no caso, né? sustentável, é. Então a gente planta, a gente vai desmatar um lugar, mas a gente vai fazer isso de uma forma planejada, né? Não vai só desmatar, porque se a gente fizer isso, acabou o meio ambiente.
Tudo bem? Então a gente precisa Professor, fazer esse desenvolvimento sustentável. E o Enem, gente, adora essa palavra, adora cobrar isso aqui, ó. O desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? É a gente desenvolver a economia preservando a natureza, o meio ambiente. Tranquilo? professor, agora Fala. tá tendo aula de português. Essa aula vai até que hora? Eu vou acabar já. Já estou acabando. Ah, tá. Ok? Aqui os dados, né, dos BRICS, só para vocês verem depois, eu posso disponibilizar. E é isso, tá? Vai sair aqui, descartar. Deixa eu ver aqui. Descartei. E aí eu só ia falar para vocês disso daqui, mas já é da aula passada, né? Que é dos blocos econômicos, ó. Área de livre comércio, só para vocês darem uma estudadinha nisso. Tranquilo? Eu posso disponibilizar esses slides depois para vocês. Como a aula já acabou, né? Eu vou pedir para que. Deixa eu parar a apresentação. Vou pedir para vocês colocarem os nomes e as turmas de vocês aqui, tá? Fulano de tal, série, turma. Vinícius, o real, ele não pode ser aumentado da forma que a gente quiser. Não dá para a gente aumentar o nosso dinheiro, né? A nossa moeda. Isso acontece naturalmente se a nossa economia vai bem e o real começa a aumentar de valor. Tranquilo? Se a nossa economia vai mal, o real começa a perder o seu valor. Tudo bem? Mais dúvidas, mais perguntas? Eu vou parar a gravação aqui.